Boa noite, pessoal. Vamos começar aí a nossa meditação em cima do livro de 2 Reis, no capítulo 2. Antes, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e querido Pai, mais uma vez nos colocamos diante, meu Pai, da Tua santa presença, diante da Tua palavra, buscando aprender mais do Senhor para que possamos, Espírito Santo, atender às Suas necessidades e fazer todo o mandar do Senhor com excelência. Meu Deus, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, ainda que distantes, meu Pai, que o Senhor esteja coordenando tudo e nos colocando em um só espírito. Revela, meu Pai, a cada uma de nós a tua palavra, que a gente saia dessa noite, meu Pai, mais sábias e que possamos usar tudo que o Senhor está nos ensinando em favor das almas. Meu Deus, que desde já seja repreendido todo inferno e que todo espírito demoníaco não haja não encontre espaço nas nossas mentes, em nossos lábios, em nossos ouvidos, para fazer morada, muito pelo contrário, que ele seja amarrado em nome de Jesus e que o Senhor tenha total liberdade para falar conosco. Te peço ainda, meu Pai, vivendo o propósito do mural da família, que o Senhor venha alcançar cada um dos nossos entes queridos, cada um dos nossos familiares, através da nossa fé, e que a tua palavra, meu Pai, venha iluminar os pensamentos deles e fazer com que eles cheguem à salvação. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, na certeza da vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então vamos lá, o texto sagrado, ele tira um tempo só para falar do seu de um dos maiores profetas que a gente teve no Antigo Testamento, que foi o Elias, muito usado por Deus, não só em Israel, mas principalmente em Israel, apesar de que ele também teve influência sobre Judá. E a gente vai ver aqui o texto, ele fazendo a sua sucessão, passando o seu cajado para Eliseu. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então vamos lá. Já existe, o texto já começa dizendo que já existe uma disposição do próprio Deus de tirar Elias daqui da terra e não seria através da morte. A palavra fala, inclusive, aqui, que ele seria levado ao céu num redemoinho. Às vezes a gente fala muito que ele subiu, né, na carruagem de fogo. Mas o texto não deixa claro que foi realmente numa carruagem. A carruagem estava lá, mas ele foi levado no redemoinho. E, enfim, ele parte de Gilgal com Eliseu. Eliseu, a todo tempo, está presente junto com Elias. Por quê? Primeiramente, porque o próprio Elias, que unge Eliseu a ser seu sucessor, seu discípulo, aquele profeta que estaria no lugar de Elias, e dada a importância de Elias dentro de Israel, dá para a gente ter uma noção de qual seria a importância de Eliseu. Então, não seria a sucessão de um cargo qualquer, não é uma simples troca de profeta, não. É de um profeta que tenha ousadia para falar a verdade aos reis, ao povo, e que tenha disposição para permanecer servindo a Deus aonde quer que seja. A gente vê que Elias, ele corre de lá para cá, ele corre daqui para lá. E a gente não vê ele murmurando no texto em momento algum. Ele faz isso de muito bom grado. Ele faz isso com muita disposição. Ele está extremamente motivado para fazer toda a vontade de Deus. Então, o sucessor dele tem que ser
no mínimo, alguém similar. E a gente vai ver que Eliseu vai fazer de tudo para aprender com o seu mestre o máximo possível. Elias, o texto não fala se ele já era um homem velho, mas com certeza um homem de Deus muito experiente. A gente não tem relatos na Bíblia falando sobre a idade de Elias, quando ele aparece, quando ele nasce, quando ele morre. Não existe dados a respeito. Mas a gente vai entender que é um homem experiente. Dentro dessa experiência dele, Eliseu reconhece isso e, como um bom discípulo, ele está todo o tempo do lado de Elias. Não porque era uma obrigação, mas porque era uma satisfação para ele estar aprendendo mais. Quando a gente entende, quando temos, nós, como servas do Senhor, quando temos o entendimento, né, do porquê nós somos chamados, a gente começa a ter prazer e satisfação em estar buscando ainda mais o conhecimento da vontade de Deus. O que é que eu posso fazer para servir meu Deus melhor? O que é que eu posso fazer para negar ainda mais a mim mesmo e para que eu possa me dispor ainda mais para Deus? Então, essa disposição em servir é a mesma que a gente vai ver em Eliseu. E Elias, ele vai provocar Eliseu. A gente vai ver aqui ao longo do texto Elias provocando. Vamos lembrar, não é uma mera substituição de profeta, até porque profetas tinham muitos outros. Mas é, de fato, a substituição, né, alguém que vai estar sendo colocado no lugar do profeta Elias. Era um cara de renome. Vamos lá. Verso 2. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui. O Senhor me enviou a Betel. Fica-te aqui. O Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Tem uma outra versão aqui, ele fala assim, ó. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, rogo-te. Então, os textos se complementam, as versões se complementam. Então, na verdade, Elias ele não deu uma ordem para Eliseu. Ele fez um pedido, né? Olha, fica aqui, porque Deus me enviou para uma missão. E Eliseu prontamente diz, de forma nenhuma, não te largo por nada. Estou colado com o Senhor até o fim dos meus dias. E aí ele vai continuar. Quando ele sai de lá de Gilgal e vai para Betel, se a gente der uma olhadinha aqui, eu vou compartilhar aqui um mapa com vocês para a gente ir se situando. Todo mundo vendo aí? Abriu aí para todo mundo? Ok, então vamos lá. A gente vai ter aqui, né, um mapa de Israel, do Antigo Testamento, e a gente vai ter aqui, ó, a cidade de Betel. Betel está aqui, nessa região. A gente vai ver Jericó aqui, mais próximo de Jerusalém, e a gente vai ver que tem uma cidadezinha aqui chamada Gilgal. Não faz muito sentido que Gilgal tenha sido justamente essa cidade da qual o texto está falando, é essa Gilgal aqui. Porque não faz sentido ele ir para Betel e depois ele voltar para Jericó. O que é muito provável que exista aqui ao redor de Betel uma outra cidade que não é sinalizada aqui no mapa, porque provavelmente é uma cidade sem muita expressão, mas existia. E o que acontece é que em Gilgal, assim como Betel e assim como Jericó, existiam escolas de discípulos, escolas de profetas. Então, quando Elias está lá em Gilgal, ele está preparando os seus discípulos para a partida dele. E a gente vai entender que essas escolas de profetas, aqui agora que a gente vai ver elas sendo citadas, é possível, provável, que o líder delas seja justamente o Elias. Elias vivia em função da obra de Deus. Me remete muito à ideia dos nossos pastores hoje. Estava comentando com uma
uma cliente minha essa semana, e ela perguntando, né, o que que seu pastor faz, o que que ele trabalha de quê? Né? E eu respondi, não, ele é pastor e só vive disso, do pastoreado. Então, ele acorda na igreja, dorme na igreja, praticamente assim. E a gente vai perceber que Elias tinha justamente essa função. Ele vivia só para servir a Deus. Ele não tem um trabalho paralelo, né? Ele não desenvolve uma atividade remunerada paralela. Ele vive tão somente em função das coisas de Deus. E não é à toa também que o próprio Deus, a todo instante, vem suprir as suas necessidades. Ok, então vamos imaginar que ao redor aqui de Betel, alguns estudos falam que 11 quilômetros aqui de Betel, a gente vai ter uma cidade chamada Gilgal, onde existia lá uma escola de profetas. Escola, a gente vai imaginar que são pessoas que estão sendo formadas. E pessoas que estão sendo formadas vai nos remeter a uma juventude, né? Homens jovens, pessoas jovens, no caso são homens, profetas são homens, que estão sendo formados para serem discípulos, novos profetas mesmo, para agir em toda Israel. E a gente vai ver que em Betel existe também uma escola desse nível. É interessante a gente observar que em Betel, quem lembra quem foi que fundou Betel? Alguém lembra aí? Abre o áudio aí e fala. Quem lembra? Não entendi a pergunta. Quem lembra quem fundou Betel? Jacó. Foi Jacó. Perfeito. Quando Jacó ele funda Betel, cidade da luz, né? Cidade de luz. Ele vai lá e faz isso erigindo um altar para Deus. Quando Jeroboão assume o controle de Israel, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar para o bezerro de ouro, né? Vocês lembram? E a gente vai perceber que Israel vai se perder na idolatria e um dos lugares onde havia o culto idólatra era justamente em Betel. Mas a gente vai ver depois, como nesse momento, que Deus cria uma situação onde ele vai deixar naquela cidade de idolatria uma escola para formar os seus. Não importa como a gente esteja aqui nesse mundo, um mundo que está perdido, degenerado, como disse nosso pastor há pouco tempo atrás, o mundo está em putrefação, mas nós somos exceção mesmo aqui dentro desse mundo. E Deus, ele conta com os seus, ele separa os seus para que a obra dele não pare e seja continuada. Pode falar aí, Maiana. Fora isso, o significado de Betel era casa de Deus, se eu não me engano, não é isso? Também, casa de E o Deus. diabo faz isso até para afrontar o próprio Deus. Porque ele Sim, começou a afronta lá no céu e não satisfeito, quer terminar aqui na terra. Só que assim como lá, Deus mostra quem é que manda quando ele funda a escola de profeta. Então, o povo não vai usar desculpa de que não sabia, que foi deixado ao léu. perfeitamente. Isso mesmo. Então, da mesma forma como nós temos um mundo hoje degenerado, bom, naquela época a gente teria uma Israel degenerada, mas ainda assim, Deus tinha os seus para cuidar do seu povo. Deus não rejeita esse povo, não despreza, né? Muito pelo contrário, está o tempo todo lá tentando cuidar, tentando abraçar, tentando salvar essas pessoas. Então vamos lá. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui. Em outra versão, rogo-te, peço-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Betel. Quando chega em Betel, verso 3: os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. E quando a gente vê isso aqui, então parece que Deus, o texto dá a entender que Deus já revelou isso para os seus profetas. Ou então, o próprio Elias, que sabia disso, ele entra em Betel, ele entra na escola de discípulos
e ele dá o papo. Olha, eu vou ser retirado de vocês. E vai lá e dá as últimas orientações, né? Sobre como se portar, sobre como fazerem a obra de Deus, né? Como lidar com aquela geração. As últimas orientações. E se Eliseu a todo tempo está com Elias, não faz sentido a gente imaginar que Eliseu, nesse momento em que ele está lá na escola de profetas, está afastado. Então, Elias está lá na escola de profetas e Eliseu está junto. Então, se Elias falou para todos e Eliseu estava junto, não tem por que os discípulos irem inquirir Eliseu e falar: sabe, seu mestre vai ser tomado de você? Então, não faz nenhum sentido. Então, o que eu presumo é que esses discípulos já estavam cientes do que estava para acontecer. O Espírito Santo já tinha revelado isso a eles de alguma forma. Enfim, assim que eles chegam, os discípulos se antecipam. Eu imagino assim, os discípulos, né, o grupo, a turma lá, vê o mestre chegando, e aí alguns vão lá e se aproximam de Eliseu. Puxa, você já sabe, ele vai ser tomado de você. E eu acho interessante o cuidado que esses discípulos têm com o próprio Eliseu. Isso revela o grau de intimidade que existia entre Elias e Eliseu, algo como, de fato, um pai para com um filho. Então, eles estavam preocupados, poxa, como é que Eliseu vai reagir quando Elias lhe for tirado? Então, eles ficam preocupados. E a preocupação, pessoal, não é só porque Elias vai ser tirado, a gente já sabe da história, Elias vai ser arrebatado. Mas é possível que eles não entendessem que Elias lhes seria tirado através de arrebatamento. Talvez, na cabeça deles, o que existisse era a ideia de que, de fato, Elias iria morrer. Porque, venhamos e convenhamos, não é toda hora que alguém é arrebatado. Antes de Elias, só mesmo Enoque, concorda? E isso era pré-diluviana, mas ninguém foi arrebatado. Tá? Então, temos o caso de Moisés, né? Que o anjo vai lá e disputa o corpo de Moisés, mas Moisés morreu. Então, na cabeça deles, Elias ia morrer. Eles ficaram preocupados qual seria a reação de Eliseu, né? Então, eles têm esse cuidado entre si. E Eliseu responde: não, eu já sei, eu estou ciente, mas não precisa tocar no assunto. Primeiro que o mestre está aqui ainda, né? Não tem necessidade da gente ficar falando dessas coisas aqui tão próximo dele, ao redor dele. Verso 4. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui. Aqui aonde? Em Betel. Fica-te aqui. O Senhor me enviou a Jericó. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então vocês vão ver aqui no mapa que eles saem de algum lugar aqui ao redor de Betel, vêm para Betel, de Betel eles descem para Jericó, onde existe uma outra escola de discípulos. Tá? Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre diante de ti? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Ou em outra versão, retei a vossa paz. O que ele quer dizer? Não precisa tocar no assunto, eu já estou ciente. E é por isso, inclusive, que eu estou acompanhando ele aqui para cima e para baixo. Ele é muito importante para mim. E eu estou tentando extrair dele os últimos ensinamentos que eu posso. Estou tentando extrair dele a sabedoria, todo o entendimento que ele tem a respeito do desenvolvimento da obra de Deus. Ouvindo as histórias de fé, ouvindo as histórias de frustração, ouvindo palavras de ânimo. Bom, Elias está ali o tempo todo ensinando para Eliseu. Eu duvido que toda aquela caminhada, essa jornada aí, que tem quilômetros e quilômetros,
né? Alguns dias, inclusive, às vezes, de caminhada. Duvido que essa caminhada tenha sido feita em silêncio. Muito pelo contrário. Se eu fosse discípula de Elias, eu ia ficar toda hora fazendo uma pergunta diferente a ele, eu não ia dar paz a ele. Tenho certeza que Eliseu também não deu paz a ele. Então, os profetas lá de Jericó também sabiam, também tinham a consciência, né? A eles também foi revelado que Elias ia ser tirado. Então, Elias vai passando de escola em escola, dando lá as suas últimas diretrizes. Então, Elias lhe disse: Fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Ele, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim, ambos foram juntos. Então, pessoal, a gente vai perceber aqui que pelo menos 3 vezes, né? 1, 2, 3, 4 vezes, a gente vai perceber Elias resistindo a Eliseu. E a gente vai ficar se perguntando por que ele estava fazendo isso. Se o objetivo de Elias era formar um novo profeta, por que ele está forçando que Elias, ou melhor, que Eliseu, estivesse distante dele, né? Obrigando Eliseu a ficar lá nas casas, né, dos discípulos. Por que essa intenção de Elias? Não me vem na cabeça, senão uma única justificativa plausível. De repente vocês têm até um outro pensamento, mas para mim era para testar a perseverança de Eliseu. Até onde, Eliseu, você realmente quer ser um servo do Senhor? Até onde você está realmente disposto a ir atrás do seu chamado? Não vou nem dizer vocação, do seu chamado, porque ele já tinha recebido o chamado de Deus antes, ainda lá em 1 Reis, no capítulo 19. Então, o próprio Elias fica lá provando, testando o seu discípulo. O próprio pai fica lá testando o seu filho. E eu penso que dá para a gente fazer uma correlação na pessoa de Deus, como se fosse Elias, junto com nós, como se fosse Eliseu. Filhos, Deus permite que a gente passe determinadas situações para que seja provada a nossa fé, para que seja testificada a nossa disposição em servir, para que a gente mesmo reconheça qual é o nosso potencial, até onde a gente consegue ir. Para mim, Elias estava assim, testando realmente a disposição de Eliseu. Vamos lá. Eles continuam juntos, dá para ver que é uma relação muito íntima, muito próxima, como pai e filho mesmo. E no verso 7, 50 homens dos discípulos dos profetas os acompanharam e pararam a certa distância, em frente ao lugar em que ambos haviam parado, à margem do Jordão. Então, eles vão sair aqui de Jericó e eles vão atravessar aqui o Jordão, tá? Essa linha azul que está passando aqui é o Rio Jordão, eles vão atravessar. Mas o Rio Jordão, aqui no mapa, parece uma coisa assim fininha, mas não é, né, pessoal? É um rio caudaloso e, com certeza, não daria para eles atravessarem simplesmente a nado, né? Pelo menos não sem que a correnteza os levasse. E aí o que vai acontecer? Alguns discípulos, eles seguem os dois profetas até a margem, uma certa distância, à margem do Rio Jordão, e eles estão lá para quê? Para serem testemunhas. Não acredito, não penso que tenha sido só por mera curiosidade. Devia ter também um fundo de curiosidade, né? Ou aonde é que o nosso mestre vai parar, ok? Mas mais do que isso, eles estavam lá para testemunhar e testificar do poder de Deus na vida daqueles dois homens. Previamente, eles já tinham a revelação de que Elias ia desaparecer.
E eu não acredito que eles soubessem que Elias seria arrebatado. Não acredito. Vamos em frente. Então Elias pegou a sua capa e, dobrando-a, bateu com ela nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e os dois passaram em seco. A gente já viu isso antes. Vamos traçar aí um paralelo com Moisés, lá no Mar Vermelho, e inclusive com Josué no próprio Rio Jordão, quando eles atravessam, Israel atravessa, para chegar a Canaã. Então, o que eu acho interessante a gente perceber, atravessar as águas, e aquele jargão que a gente fala, um divisor de águas, seria propriamente uma mudança de orientação. Não só mudança de comportamento, mas uma mudança de mente. Quando Israel, junto com Moisés, atravessa o Mar Vermelho e o mar se abre, a mentalidade deles já era para ser trocada, saírem da escravidão para a liberdade. Isso muda tudo dentro da cabeça do ser humano. Eu deixar de ser escravo para agora ser livre. Era uma mudança de identidade. Quando a gente vê, no exemplo também de Josué, atravessando o povo de Israel para tomar posse da terra prometida, a gente vai ter também um povo que vai ter que ter mudança de visão. Eles vão sair do deserto, vão sair das agruras da vida, para agora entrar na bênção, no deleite, na terra que mana leite e mel. Vai mudar também, tem que mudar também a cabeça, a condição, o espírito. E quando a gente vê aqui nesse momento, o Elias abrindo o mar e atravessando o Rio Jordão, melhor dizendo, e atravessando ele, junto com Eliseu, a gente vai ver também uma mudança de identidade. Não que ele era um cara sem caráter, ou ambos, né, eram sem caráter e agora passaram a ter caráter, não. Mas é justamente a função deles que vai ser agora mudada. Eu acho isso bem interessante. De fato, uma divisão de águas, mudando por completo a vida dessas pessoas daqui para frente. E aí eles atravessam em seco. Elias usa da sua capa e venhamos e convenhamos. A capa não é mágica. A capa simplesmente é um ponto de contato da fé de Elias de que Deus era com ele. E ele usa a capa. De repente, se ele tivesse algum outro utensílio, ele usaria qualquer outra coisa. Mas a capa, as vestes de Elias, elas representam, dão uma conotação de autoridade espiritual. Por isso ele usa a capa. Quando ele, no chamamento de Eliseu, ele passa a capa por cima de Eliseu, é como se ele estivesse passando a autoridade dele para Eliseu. Naquele momento, Eliseu não toma posse. Por quê? Porque a capa continua com Elias. Mas vai chegar o momento em que Eliseu vai tomar posse da autoridade que foi conferida ao Elias pelo próprio Deus. Então, Deus vai transferir essa autoridade, essa missão para Eliseu. Então, vamos continuar aqui. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Muito forte aqui esse texto. A gente vai ver que Elias, como um pai que está se despedindo de seu filho,
ele diz: o que que você quer que eu te deixe por herança? E Eliseu muito definido. Ele não pede nem ouro nem prata. O que ele pede é capacidade espiritual para continuar cuidando de um povo, cuidando de uma nação, fazendo a vontade de Deus. Isso aqui eu achei bem legal. Ele não tem um desejo material. O pedido dele é uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Agora vamos lá, pessoal. Que espírito é esse? O Espírito Santo? Não faz muito sentido para mim que esse seja o Espírito Santo, porque não tem como o Espírito Santo ser dado em porção dobrada, porque quando o Espírito Santo vem, ele vem na sua plenitude. Ou vocês imaginam que o Espírito Santo vai se achegando a gente, né, de conta-gota? Hoje eu vou dar uma fatia, amanhã eu vou dar outra fatia de mim. Não, o Espírito Santo ele vem por completo. Então esse Espírito aqui, eu entendo que são, de fato, as coisas boas, o bom exemplo. Mais do que isso, deixa eu ver se eu consigo me expressar. A, a disposição, a motivação que existia dentro de Elias. Algo pessoal, algo que pertencia a Elias de fato. Não era algo que pertencia a Deus, era algo que pertencia a Elias. Elias, eu quero isso que você tem. Eu quero ser assim, como você é. Mas eu quero, inclusive, isso dobrado, porque eu tenho a consciência de que essa geração de agora vai me dar muito mais trabalho do que a geração que você cuidou. Elias já é um homem maduro, estamos falando de um Eliseu que é um homem jovem, lá, seus 20 anos, talvez. Elias, seus 50, 60 anos, talvez. Né? Existe uma diferença de geração. E é perceptível, ou pelo menos era, perceptível a diferença da geração incrédula do tempo de Elias para a geração incrédula do tempo de Eliseu. E por que que eu digo isso com tanta firmeza? Porque a gente vai ver no final do texto que alguns jovens, adolescentes, moços, vão lá e sem reverência nenhuma, sem temor algum, vão fazer chicana de Eliseu. Então a gente vai ver pessoas cada vez mais jovens tendo uma conduta, um comportamento cada vez mais incrédulo e ímpio. Eu creio que ele estava tendo essa percepção. Bom, Elias, eu vou ficar no seu lugar, mas o trabalho que eu vou ter é pior do que o seu. Eu vou lidar com pessoas piores do que você. Quando a gente traz para os dias de hoje, a gente tem essa mesma característica. Quando a gente olha 20 anos atrás, a gente tinha uma geração, uma juventude. Eu vou olhar 40 anos atrás, a gente tinha uma infância. 20 anos atrás, uma juventude. Hoje o que a gente tem é uma outra infância e uma outra juventude, ficando cada vez mais perversa, cada vez mais ímpia, mais afastada de Deus, mais incrédula. Então eu penso que quando ele fala porção dobrada do teu espírito sobre mim, não é do poder de Deus sobre a vida dele, porque o poder de Deus, Deus não vai dar poder por medida. Ele vai dar por inteiro. Fala aí, Maiana. Fora que Elias já tinha o legado dele. Se ele fosse continuar, essa outra geração ia respeitar ele, querendo ou não, pela história dele. E Eliseu, ele ia começar o trabalho dele. E ele ia ter que fazer 2 vezes mais, ou talvez até 3 vezes mais que Elias. Porque o próprio Senhor Jesus disse, né, que a gente tem a obrigação de fazer mais e maior do que ele, porque ele ia morrer, como de fato morreu, ressuscitou,
mas ele ia dar o espírito e justamente para isso, para que possamos superar. Então, como servo, é, Eliseu tinha consciência que ele ia ter que superar o mestre dele, ele ia ter que fazer a carreira dele, e não carreira no sentido de querer ser melhor, mas já querendo ser porque é para ser melhor. Deus não ia tirar Elias para colocar um pior. Ou ele não ia querer ficar taxado na história como alguém que substituiu o outro, e ao invés de fazer mais e melhor, não fez nada ou estragou o que já tinha. Então ele tinha que lutar para conquistar a autoridade, porque assim, esses homens que chegavam lá e falavam para ele: "Ó, você sabe que o seu mestre vai se tirar de você?" Não discordo do que a senhora pensa, mas talvez eles estavam ali também falando isso para testar se Elias ia se jogar na aflição, na dor, no desespero de perder o mentor, o pai, como a senhora falou, ou ele ia ser resistente. Não, ele vai embora, mas eu tô aqui. Porque, assim, Elias sabe quem ele treinou. Eu sei até onde eu sou capaz. Eu sei do que eu sou capaz. E quem está me treinando sabe até onde eu posso chegar. Às vezes, por imaturidade ou porque dá a entender que as coisas não estão entrando, tipo, não está aprendendo do jeito que deveria aprender, não significa que a pessoa não esteja aprendendo. Então, talvez o próprio Elias pediu para os jovens lá, os outros chegar e mandava ele falar, ó, avisa lá para ver, vamos ver qual é a reação dele. Eu espero uma reação dele. Uma coisa é a reação que Eliseu ia ter ouvindo do próprio Elias. E outra coisa é a reação que ele ia esboçar nas costas de Elias. E quando ele manda os outros calar, eu vejo como, ó, não é da sua conta isso. É entre eu e ele, e eu sei, e você não tem nada a ver com isso, a obra vai continuar. Se eu vou substituir alguém em um determinado grupo, quando essa pessoa que está lá for tirada, for trocada, as outras pessoas vão pensar que eu tomei o cargo do outro. O outro, porque o outro fulano você veio e tomou. Pode não falar você veio, mas vai gerar esse burburinho. Não vai querer me respeitar, não vai querer fazer o que tem que ser feito porque a pessoa não entende que a obra é de Deus e o Espírito Santo sopra quem quer e leva quem quer e traz quem quer. Não, é apegada ao homem. E olha que a gente vê que aprende com os nossos pastores que são trocados direto, justamente isso do apego. Então, eu vejo que Elias não, Eliseu, ele tinha consciência do trabalho que ele ia enfrentar, que ia ter, sim. Então, ele já tinha ouro, porque ele matou lá as juntas, ele tinha dinheiro, e ele sabia que o dinheiro não ia resolver o problema dele. Ele, como um discípulo de Elias, ele viu que Elias teve os momentos de fraqueza e tudo, mas isso não impediu ele de prosseguir. Ele, na hora que Deus deu lá o chamado, ele tomou ânimo, tomou vergonha na cara dele, veio, fez o que tinha que fazer e pronto. Então, se eu vejo meu líder lutar bravamente, resistir e ser ousado, é lógico que eu quero ser igual a ele e muito mais que ele quando ele não estiver lá. Perfeito, eu concordo com isso aí. Quando a gente vê aqui, ó, esse termo, espírito, tá? Estamos no verso 9. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Quando a gente vai para o hebraico, essa palavra aqui é do hebraico. Olha só o que significa, eu anotei aqui. Se fala em hebraico ruach, vento por respiração de semelhança, uma exalação sensível ou violenta. Aquele, né? Quando você inspira e exala. Sensível ou violenta. Figurativamente, vida, raiva, espírito de semelhança, mas apenas de um ser racional, incluindo sua expressão e funções, tempestade, vaidoso, vento.
respiração, mente, coragem, raiva, rajada. Então, dá para a gente juntar isso aí e ter um entendimento do que essa palavra nos traz. Não é, penso que aqui não é, de fato, o Espírito Santo. Eu penso que aqui é realmente o espírito de Elias, essa disposição aguerrida para fazer o que Deus quer que seja feito. Em contrapartida, Deus vai usar essa disposição e pronto, a coisa vai ser multiplicada. Quem usa Elias? É Deus. A gente já viu, né, ao longo de 1 Reis, muitas vezes, tudo que Elias estava fazendo, ele estava fazendo porque Deus mandou. Mas a disposição dentro de Elias era de Elias. Era de Elias. Deus vai e aproveita isso e acrescenta unção. O poder não é de Elias. O poder é de Deus. Elias vai lá e tem a disposição, pega a capa, pica no rio. O poder de Deus é manifesto, o mar se abre. Então, olha, Elias, eu quero ter o dobro disso aí. Eu quero ser 2 vezes mais do que você. E aí, quando ele faz essa proposta, justamente para que ele venha atender às necessidades de Israel. Outra coisa que é interessante, a gente observar como é algo, a relação entre eles é muito, muito como se fosse pai e filho. A gente vai ver que essa ideia de porção dobrada é a herança do primogênito. Então, o que eu vejo aqui? Elias tem como seu primogênito Eliseu. Quando ocorre o chamado de Eliseu? Isso mesmo, naquele momento lá, 1 Reis 19. Quando ele passa por aquelas tribulação toda, aquele nervoso dele, e ele chega e fala com Deus, Deus fala com ele. Olha, você vai ungir outro no seu lugar. Beleza. Pronto, ali é o chamado de Eliseu. Quando ele vai e recebe o seu chamado, ele larga tudo e ele segue a Elias como se fosse a um pai. Essa realmente é a relação entre eles. E se Eliseu entende, né, algo que me faz pensar que essas escolas de discípulos foram fundadas por Elias. Quando Eliseu entende que ele é o primeiro, é o primogênito, ele tem essa autoridade de dizer: eu quero porção dobrada. Por quê? Porque eu sou o primogênito. E o primogênito tem direito à porção dobrada da herança. E a herança só aparece quando o pai desaparece, ok? Então ele tinha consciência de que Elias não ia estar mais aqui, mas o que Elias tinha, ele queria dobrado. E os demais discípulos, que a gente viu de Gigal, que a gente viu de Betel, que a gente viu de Jericó, são outros filhos, vamos dizer assim, que Elias teve. Tá dando para entender a correlação que eu quero fazer? Então é como se fosse realmente um filho. Só para a gente ter isso bem clarinho, abre em Deuteronômio, no capítulo 21, quinto livro da Bíblia. Capítulo 21, todo mundo já? Verso 17, a gente vai ter aqui assim, ó. Reconhecerá, porém, por primogênito o filho da mulher não amada. A gente está pegando aqui o bonde andando, mas o que interessa é o final desse texto, tá? Mas enfim. Reconhecerá por primogênito o filho da mulher não amada, dando-lhe porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, e a ele pertence o direito da primogenitura. Então, por isso que eu tenho esse pensamento, né? O texto me leva a pensar que todos os demais discípulos vieram depois de Eliseu. Então, Elias entendeu que existiam mais 7.000 que não se dobraram para Baal lá dentro de Israel e que ele tinha agora que organizar essa bagaça e fazer com que os profetas fossem formados.
os discípulos fossem formados e que Israel fosse evangelizado. Quando ele tem esse entendimento, ele continua fazendo o trabalho dele. A gente vai ver que, ainda que Deus mande ele ungir Eliseu, Deus não aniquila Elias de imediato, muito pelo contrário, Elias ainda vai ungir outros reis, Elias ainda vai orientar outros reis, Elias ainda vai exortar outros reis, Elias ainda vai ser usado por Deus muitas vezes. Então, quando ele tem esse entendimento de que, olha, eu tenho uma missão ainda a cumprir, aí ele começa a fazer as escolas de profetas, mas o primeiro discípulo dele é Eliseu. Então, por isso que Eliseu vem aqui com autoridade, não é com arrogância, é com autoridade, com ousadia, e diz: eu quero o que é meu. Tudo o que Elias tem só são as capacidades espirituais dele. Só é o que ele realmente é. O espírito dele mesmo, o espírito dele. É isso que ele tem. E é isso que Elias pede. Então vamos lá. Então, antes que eu seja tirado de ti, vá para longe de ti, me pede, aí ele vai e pede. Respondeu Elias, verso 10. Coisa difícil pediste, ou na sua versão aí, dura coisa pediste. Por que seria algo difícil de conseguir? Porque, pessoal, ser profeta de Deus no meio de uma geração incrédula, perversa e má, não é nada fácil, né? A gente nem tem a dificuldade que Eliseu tinha, que Elias tinha, mas hoje a gente está dentro de nossa casa, a gente fala que é de Jesus. Quantos não nos perseguem? Como isso não afeta a gente? De pessoas amadas estarem nos perseguindo, né? Pessoas que a gente ama, que a gente preza, desprezarem a gente. Então, a gente está falando de um homem que ia contra a nação, eu estou falando da gente indo contra a nossa casa, né? Então, vamos ponderar isso aí direitinho. O peso é muito grande. Dura coisa me pediste, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Você pode chegar a esse nível. Você pode ter o que você está pedindo, mas tem uma condição. Qual é a condição? Se me vires quando for separado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Qual é a condição que está escrita aqui nas entrelinhas, pessoal? Quem percebeu, quem entendeu? Qual é a condição? Ninguém? Oi? Qual é a condição que Elias diz para Eliseu, para que ele tome posse da bênção que ele pediu? Que ele ia ter que ficar atento a Isso, Elias em todos os momentos, cada atitude ele ia ter que observar, porque o exatamente, aprendizado vem disso. exatamente. Ele tinha que estar alerta o tempo todo. Ah, você quer chegar no céu? Vigia. Esteja alerta o tempo todo. Esteja atento. Não durma ao sono da morte. Não descanse. Esteja alerta o tempo todo. Quando é que Elias ia lhe ser tirado? A qualquer minuto, a qualquer momento. Ah, mas passou uma lebre bonitinha andando ali no deserto, né? Passou uma coruja bonitinha andando ali na beira do rio. Cara, você não vai poder se distrair. Você vai ter que estar focado. Qual é o seu objetivo? Chegar no céu. Você tem que estar focado. Qual é o seu objetivo? Servir a Deus. Você não pode se distrair. Você tem que estar focado. Não, mas eu quero aproveitar as coisas do mundo ainda. Esquece, você tem que estar focado. Não dá para você servir a dois senhores, não dá para você servir a dois mundos. Ou é o mundo espiritual, ou vai ser o mundo material. Você vai ter que estar focado. Quando você está focado nas coisas do espírito, quer dizer que você tem que desprezar as coisas materiais? De forma alguma. Mas as coisas materiais vão sendo acrescentadas. Ah, então não vou fazer nada que vai cair do céu. De forma alguma. Mas você não precisa focar toda a sua vida no material. Foque toda a sua vida no espiritual. E o tantinho que você fizer no mundo material vai
vai reverberar de tal forma, vai prosperar de tal forma que não vai lhe faltar nada, porque é o próprio Deus quem vai trazer a prosperidade. Então, a gente vai ver de um Elias, a gente tá vendo um Elias, a gente vai ver um Eliseu, que não faltou nada para eles, pessoal. Eles passaram os perrengues? Passaram. Por quê? Por causa da obra de Deus. Mas não que eles passaram necessidade porque houve seca. Não, Deus foi lá e proveu carne, pão, água purinha, lugar para morar. Elias não precisou trabalhar e depositar um centavo na mão de ninguém. E ele teve tudo. Mas qual era o foco dele? Focado, alerta o tempo todo ao que Deus estava falando, focado em obedecer à direção de Deus. Essa era a condição. Você quer porção dobrada do Espírito? Você quer uma unção que realmente você vai libertar, curar e levar pessoas a conhecer Jesus? Você quer esse tipo de unção? Fica focado. Fica focado. Então vamos lá. Verso 11. Indo eles andando e falando, de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Então, passa lá o cavalo no meio deles e os separa. Separação meio brusca, né? Mas uma separação assim, maravilhosa. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Não fica muito claro que ele caiu para dentro da carruagem. 2 vezes o texto fala que ele subiu num redemoinho. Seja lá como for, pessoal, é uma manifestação da glória de Deus. Tanto o fogo tem essa simbologia, né? Lembra que a sarça que queimava e não se consumia era a presença do próprio Deus. O fogo cai do céu, consome lá aquele holocausto que Elias preparou, presença do próprio Deus. E aqui a gente vai ver carro de fogo com cavalos de fogo, a presença do próprio Deus, né? Deus em carne e osso, Deus em pessoa? Não, não imagino também que seja nesse naipe, mas algo de divino estava aqui presente, algo de divino. Talvez até o próprio Jesus reencarnado tivesse aqui nesse momento. Mas vamos lá. Veio lá o carro e o cavalo de fogo e separou um do outro. Um carro puxado por cavalos de fogo. Espera aí, rapidão. Vamos lá. Verso 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, Deus, carros de Israel e seus cavaleiros. Para mim, isso aqui é só uma interjeição dele. Se vocês tiveram outra compreensão, compartilha aí. Não vi assim nada de extraordinário. É como se ele realmente tivesse assim muito espantado com o que ele viu, maravilhado, né, com o que ele viu. E ele fala: meu pai, próprio Elias, né? Ou ele pode até estar se referindo ao próprio Deus, né? Meu pai, carros e cavaleiros. É como se a gente visse uma lua muito bonita no céu e, poxa, olha que lua. Então, algo assim de interjeição. E ele reconhece que aquilo que ele estava vendo, aquela coisa maravilhosa que ele estava vendo, estava a serviço de Israel. Porque olha o que ele fala. E vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, esses personagens que estavam ali representados, eles estavam ali em função do povo de Israel. E de fato, né? Deus sempre cuidando do seu povo. Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em 2 partes, ou melhor, e Eliseu nunca mais o viu, nunca mais viu Elias. Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em 2 partes. E aqui vale a pena a gente ponderar
a respeito das vestes. As vestes, dentro do texto bíblico, elas têm uma forte conotação espiritual. Ela mostra a condição espiritual que aquela pessoa está. Então, vamos lá. Primeiro momento que aparece na Bíblia de alguém rasgando as vestes. Alguém lembra? Ninguém? Absurdo. Gênesis 37, abre aí. Gênesis 37. Todo mundo? Verso 34. A gente vai ter o seguinte. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou o seu filho por muitos dias. Qual a condição de Jacó aqui? Luto, perdeu o filho, profundamente entristecido. Vamos voltar aqui para 2 Reis? Qual é a condição de Eliseu aqui? Luto, perdeu o pai, está entristecido. Ah, mas a motivação é bem maior. Ele é que vai estar agora assumindo a responsabilidade. Ok, o que não impede de que ele esteja entristecido. Minha visão não impede que ele, nesse momento, esteja entristecido. Porque ele está perdendo aquele que, para ele, é o companheiro, é o amigo, é a referência, né? É aquele que cuida dele, é o seu protetor, é o seu mestre. Ele acabou de perder. Então ele vai lá, rasga as suas vestes, mostrando o que está dentro. Mas, ao mesmo tempo, lembra que a gente falou do divisor de águas? Ele vai ter uma mudança de identidade, uma mudança de autoridade. E aí a gente vem para o verso 13. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então vamos voltar aqui para o mapinha. Eles atravessaram o Jordão aqui em alguma altura, eu vou imaginar que foi por aqui, porque é o mais próximo de Jericó, tá? Saem de Jericó e eles vão, atravessam o rio. Vem aqui para o que hoje é a Cisjordânia. Vem para cá. Acontece a situação. O objetivo de eles se afastarem é realmente de Deus ter um momento privado com eles, né? Um momento só deles. Os outros discípulos estão do lado de lá olhando, viu, pessoal? Tem 50 discípulos do outro lado do rio, observando tudo que está acontecendo, o redemoinho, a carruagem de fogo, os cavalos de fogo, Elias subindo, Eliseu rasgando as vestes, tomando a capa. Ele agora abrindo o rio, existem testemunhas. Por isso que eu falo que eles não estão apenas lá por curiosidade. Eles vão propagar isso para Israel. Se fosse só Eliseu para contar essa história, ia valer a pena? Ia. Mas quando a gente tem o peso de 50 testemunhas falando a mesma coisa, o negócio é muito mais poderoso, né? Então, eles estão lá observando tudo. Então, vamos lá. Ele agora rasga as vestes dele do que ele era, isso morre, fica lá atrás, e agora ele assume uma outra autoridade, porque ele vai pegar a capa de Elias para si. E ele vai ter agora uma nova vestidura. Então, considerando que as vestes mostram a condição espiritual do indivíduo, tanto na Bíblia como nos dias de hoje, ele agora está assumindo a autoridade de Elias definitivamente, de uma vez por todas. E como ele obedeceu o que Elias falou, ele está vindo com porção dobrada do espírito de Elias. Então, pense um cara ligado no 220, é ele. Se Elias estava lá no 110, ele está no 220. Se Elias estava no 220, esse daqui está no 440. E ele está vindo violento, doido para fazer a vontade de Deus. Doido, doido, doido. Olha lá. Então, apanhou a capa que caíra de Elias
E voltou e parou à margem do Jordão. Então, tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas, ou seja, imitou o seu mestre, e disse: Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? E fez uma prova com Deus. Deus, o Senhor é comigo? Porque eu sei que o Senhor era com Elias. Mas agora, o Senhor é comigo? Nunca mais ele vai repetir isso aqui. Ah, o Deus de Elias, cadê? Não, agora é o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é com ele. É o Deus de Eliseu, tá? Então vamos lá. Então ele testa Deus, e quando bateu nas águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu atravessou. Então ele sai de lá com toda a autoridade mesmo, revestido daquilo que Elias tinha, só que agora com um espírito muito maior. Vendo os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Reconheceram. Por quê? Porque ele acabou de fazer um milagre. E esse milagre, quem acabou de fazer foi Elias. Não tem muitas horas aí de diferença. Então, eles veem que sobre Eliseu realmente existe a autoridade, a unção que estava sobre Elias. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, se ajoelharam, né? Se colocaram com o rosto no chão. E disseram-lhe, reconhecendo ele como autoridade espiritual, tá, pessoal? Não é que ele era Deus, mas eles reconhecem que ele assume o lugar de Elias, e Elias era o mestre deles. Bom, agora Eliseu é o mestre deles. Disseram-lhe, verso 16: Com teus servos há 50 homens valentes, deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor, com letra maiúscula, o Espírito Santo mesmo, o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: Não os envieis. Então, eles não esperavam que realmente Elias fosse levado para o céu vivo. Por quê? Porque não existe essa história de ir para o céu vivo, pessoal. Quando a pessoa morre, ela não sobe. Quando a pessoa morre, ela desce. A gente que tem essa concepção de que morreu, subiu. Mas a concepção de Israel é morreu, desceu. Vamos ver isso aí? Deixa eu ver aqui que eu peguei uma referência para gente ver. Onde foi que eu anotei? Peraí. Salmos 16. Salmos 16, não. Jó capítulo 7. Jó capítulo 7. Todo mundo? Jó capítulo 7, verso 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Qual é o entendimento deles? Não é que sobe, é que desce. Vamos ver mais um exemplo? Isaías 57, verso 9. Pronto. Procuraste a Moloque com óleo e multiplicaste os teus perfumes. Enviaste os teus embaixadores para longe. Desceste até o sepulcro. Morreu, foi enterrado. Abra aí em 1 Samuel, capítulo 2.
Todo mundo? Capítulo 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então, o entendimento que eles tinham é que esse homem tinha que ser enterrado. Mas ele não foi enterrado, porque ele não morreu. Bom, se ele não morreu, ele está por aqui pela terra. Deus pegou ele, o arrebatou e o colocou em algum outro lugar aqui na terra. Eliseu, que agora é o cara que tem a porção dobrada do espírito de Elias, ele chega com muita propriedade e fala: não adianta vocês procurarem, não vão perder esse tempo, porque ele não está mais na terra, ele foi para o céu. De fato, ele foi trasladado. Esse bate-papo mais íntimo, Elias deve ter tido com Eliseu. Ele deve ter falado: olha, o que vai acontecer é isso. Quem estava lá do lado do redemoinho foi ele. Ele que viu lá tudo de mais pertinho. Os outros viram, mas estavam de longe. Mas eles viram. Então, ele sabe que Elias não está mais lá. Então, eles decidem, vamos buscar. Por isso que eu acho que eles não tinham essa consciência de que Elias iria subir ao céu direto. Então, volta aí, 2 Reis, capítulo 2, 17. Eles, porém, insistiram com ele a ponto de aborrecê-lo. Encheram mesmo o saco, a paciência de Eliseu. Assim lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, mas não o acharam. Mais outra coisa aqui que eu acho bem interessante, esses 3 dias, emblemático. Quando Jesus morre, ou melhor, é morto, e ele é sepultado por 3 dias, a gente vai ver que depois as pessoas vão vir procurar um corpo para sepultar adequadamente, dar aquele banho dos ungüentos, a gente já sabe disso aí. Alguém está indo lá para procurar um corpo. E o que é que eles encontram? Um Jesus ressurreto. Alguém que venceu a morte. Eles estão indo procurar Elias ainda vivo, mas eles não encontram nada. O que eles foram procurar, aquilo já não existia mais. Aquilo já se tornou 100% espiritual. Não tem mais nada a ver com esse plano terrestre, né? Então, eu achei isso aqui, esses 3 dias emblemáticos. 3 dias, de repente, é o suficiente para que a pessoa tenha sua mente transformada, né, para coisas muito maiores. Eles tiveram que entender que Elias não estava mais aqui com eles. Quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? E aí fica parecendo eu aqui com o Marcelo. Quando eu falo alguma coisa e eu digo para ele, não faça assim. Aí ele vai e faz. Aí depois que ele faz, dá errado, eu chego e falo. Eu não avisei? É a coisa mais terrível para o homem, ouvir a esposa falar. Eu não avisei? Mas dá um prazer danado a gente chegar e, ó, eu não tinha razão. Eu não falei que não era para ser assim? Pois bem, eu acho que Eliseu aqui está com prazer danado. Eu não disse que não era para vocês irem procurar. Enfim, dado esse momento, o que acontece é que aquele povo reconhece que sobre Eliseu agora existe o espírito de Elias, existe a autoridade de Elias, ele está investido da missão que o próprio Deus preparou para Elias, agora está a cargo de Eliseu, e aí agora o povo vai buscar Eliseu para resolver seus problemas. Lembra que eu falei que o objetivo de Eliseu é servir ao povo? O objetivo do profeta é servir a Deus, servindo ao povo, cuidando do povo? Pois bem, olha lá. Os homens da cidade disseram a Eliseu: como o Senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Então, olha, a gente está aqui num lugar muito bom, né? Qual era esse lugar, pessoal? Jericó. Realmente, era um lugar bacana, tá certo? Que já está numa planície,
né? É uma região realmente legal para se morar. Vamos lá. Mas as águas são ruins, né? E o solo é estéril. Disse ele: Trazei-me uma tigela nova, ponde nela sal, e eles a trouxeram. Interessante a gente observar o uso do sal. O sal, ele tem o símbolo, né? Ele é símbolo de purificação e de preservação. Ele purifica aquilo que está imundo e preserva aquilo que ficou limpo. E aqui a gente vai ver que esse sal vai ser usado para tirar a impureza daquelas águas, transformá-las em águas saudáveis e para conservá-las, porque, segundo a Bíblia, até hoje a coisa continua saudável. Então, vamos lá. Então foi ele até o manancial das águas, né, onde nasce realmente o rio, e despejou sal nele, dizendo: Assim diz o Senhor. Não é o Senhor de Elias, é o meu Senhor. Assim diz o Senhor. Olha como ele já está investido da autoridade por completo. Sarei estas águas, jamais causarão morte, nem esterilidade. Ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, ele usa um ponto de contato, mais uma vez, o sal, para a manifestação da fé, enuncia a fé dele e coloca na conta do Senhor. Não, o Senhor está curando isso aqui agora. O Senhor está resolvendo o seu problema aqui agora. E de uma forma tal que não é só agora, é para todo sempre. Ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel. Indo ele pelo caminho, alguns meninos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: Sobe, careca, sobe, careca. Na sua versão pode estar aí: sobe, calvo, sobe, calvo. Então, quando ele está indo para Betel, aqui no mapinha de novo, está saindo aqui de Jericó, está indo para Betel. O que é que ele vai fazer lá, pessoal? Escola de discípulos. Ele vai estar lá cuidando dos discípulos, ele vai estar realizando a obra de Deus, para o que ele foi chamado. E aí vem aquela juventude zombeteira, fazer, né, pouco caso, ficar zombando do profeta de Deus. Se Eliseu simplesmente ignorasse e deixasse passar batido, aquela geração ela ia continuar sem reverência e sem temor a Deus. E você pode pensar, poxa, mas eram jovens, meninos, crianças. O termo fala aqui que eram meninos, e em algumas outras versões, jovens. Então não era bem os bebezinhos, 5 aninhos, não. Aquela molecada de 10, 11, 16, essa meninada aí, adolescente, pré-adolescente. Pessoas nessa faixa etária. Meninos, homens jovens. Estavam lá e caçoaram dele. Ele tinha que ter uma postura, ele tinha que fazer alguma coisa. Aparentemente, o que ele fez foi muito mais severo do que talvez aqueles meninos merecessem. Mas, ao longo dos textos, não vi nunca mais chamando esse homem de calvo. O exemplo ficou. Vamos em frente. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Como a palavra do profeta tem poder para abençoar ou amaldiçoar, investido da autoridade de Deus que ele tem, foi lá e amaldiçoou. Então, duas ursas saíram do bosque
e despedaçaram 42 daqueles meninos. 42 daqueles meninos. Não quer dizer que foram todos os meninos. Fala aqui que despedaçou. Não sei se necessariamente todos morreram também. Pode ter perdido um braço, pode ter perdido um pedacinho de carne, mas necessariamente não significa que morreram. O texto não fala que eles morreram. A gente pode entender que despedaçar é morrer? Eu acho que pode, mas o texto não fala que eles morreram. Se alguém tem alguma versão aí que fala que morreu, pode falar aí. Mas o texto aqui, para mim, fala que foram despedaçados. 42 daqueles. Então tinha muito mais. Entendem como, de fato, a gente tinha ali uma geração muito perversa? Olha a nossa geração de hoje. A gente vai para dentro dos bairros, a gente está no meio da boca de fumo, está no meio do tráfico. Mas aquelas pessoas respeitam a gente, dão licença, tira o boné para a gente fazer oração. Tem um certo respeito. Esses daqui foi uma multidão, uma meninada, que não teve nenhum temor. Há um homem que todos já viram que está fazendo milagre. Já abriu o Jordão, todo mundo contou isso aqui a boca pequena, pessoal. Em Jericó, todo mundo ficou sabendo que Eliseu é o cara. Aí ele chega depois e torna as águas saudáveis. Eliseu é realmente o cara. Além de abrir as águas, ele ainda purifica as águas. E aí eles vão e tratam Eliseu com tanto desdém. O profeta de Deus, o representante de Deus, representa o próprio Deus. Deus ficou irado. Ele vai lá e usa o nome do Senhor. Lembra que eu acabei de falar para vocês o significado da palavra espírito, que ela também mostra muito esse negócio de agitação, de movimento e de violência. Esse rapaz aqui estava no calor, gente, é no primeiro amor mesmo, estava no fogo. Então ele não perdeu tempo e disciplinou exemplarmente aqueles meninos. Ou melhor, toda a cidade de Jericó. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, ele saiu de Jericó em direção a Betel. De Betel, ele veio para aqui, para o Monte Carmelo, olha só, uma distância muito grande. Do Monte Carmelo, ele volta para Samaria, que a gente já sabe que é a capital de Israel, e aí ele vai continuar o que ele tem que fazer dentro de Israel, cuidando do povo. E aí, pessoal, gostaria de ouvir vocês aí. O que ficou para vocês? Alguma coisa a acrescentar? Fala aí, Rosa. Olá, boa noite. Boa. Então, eu estava aqui pensando, perdi um pouquinho o raciocínio por causa do apagão que deu aqui nesse instante em mim. Hoje realmente foi um dia daqueles, Poxa, foi puxado. Quando a senhora estava se referindo à porção dobrada do Espírito, eu também pensei em relação à coragem e valentia, já que naquela época a impiedade estava, eu não vou dizer no auge, né? É, fora do limite, fora do limite. E era uma época tão antiga, tantos reis se corrompendo, né? Tamanha ousadia dos reis inimigos contra a autoridade de Deus em Israel. Então, ele já tinha observado tudo isso e viu que o comportamento do profeta Elias em relação às situações. Daí ele viu que para ele ficar ali, ele tinha que ser no mínimo como Elias, ou um pouquinho mais. E eu acredito que foi dessa forma que ele pensou, a questão da valentia, do pulso,
da unção, da ousadia que ele precisaria ter para dar continuidade, né? Que ele não poderia ser menos, não poderia, não inferior, eu não digo. Mas a valentia dele tinha que ser à altura daquela impiedade. E é isso. Perfeito. Milene? É uma passagem que nos ensina muito, né? Mostra a superação de Elias, passou por cada momento difícil, teve a sua frustração, como a gente já meditou no primeiro livro de Reis, e aqui a gente vê que ele estava preparado, independente do que ele passou e do que ele enfrentou, ele estava preparado para seguir o que Deus determinasse, e quando quis levar, ele já cumpriu a missão dele de preparando o seu sucessor, e Eliseu realmente veio com essa determinação também, obviamente, né, o chamado de Deus para isso, e ele se colocou no verdadeiro eis-me aqui, e teve a ousadia de pedir uma porção dobrada, também ciente, convivendo com Elias e vendo tudo que ele passou, ele viu que ele ia precisar de mais, como Rosa falou, com toda certeza, e cabe a gente também refletir, né? A importância de a gente se manter com essa mesma determinação. Eu acho que quando Elias pergunta 3 vezes para Eliseu, é justamente uma forma também de Eliseu confessar essa determinação, porque você pode ter em sua mente que você vai até o fim, vai seguir, mas eu acho que quando Elias pergunta é para justamente ter essa reafirmação, ele confessar aquela determinação de que ele vai cumprir aquele propósito, que ele vai seguir naquele chamado. E ele realmente segue. Fechou. A qualidade do servo de Deus, uma das, perseverança. Tem que estar focado, perseverante, determinado até o fim. E aí, Isis? Isis já pagou. Ei, lasqueira. Lê o Fala aí, Dan. chat, Lia. Ah, bom, foi mal, tudo bem. Por quê? Ah, entendi. Tudo bem, não pode falar. Fala aí, dona Cida. Caiu aí, não foi a conexão, foi? Foi. Ficou mudo aqui. É como Dona Milene falou, talvez ele visse, talvez não, ele viu, né, que ele andava com Eliseu, então, ou com Elias, então ele viu o quanto ele passou, né, as tribulações que ele passou, então ele pediu o quê? Como sabedoria, ele pediu a porção dobrada de toda a sabedoria que Elias teve, né? A paciência, ele pediu dobrada, porque sabendo ele que se não tivesse, ele não iria aguentar. Aí ficou para mim isso, que a gente tem que pedir sempre a Deus que nos dê sabedoria para que a gente possa aguentar até o fim da caminhada com Deus, porque não é fácil. Não, é não, realmente. Maiana, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Ok. Aí você faz a oração de encerramento? faço. Tá. Posso começar? Pode sim, senhora. Senhor nosso Deus e amado Pai, graça nós te damos porque mais uma vez o Senhor tem nos preparado, meu Pai, para fazer a sua vontade e o seu querer. Que possamos ser como Eliseu, meu Pai, que saibamos o que pedir, porque ele já tinha o direito, ele já tinha a garantia da promessa, mas ele foi bem enfático que queria tudo aquilo, não para o seu bel prazer, mas para te servir melhor, para se desenvolver como pessoa, como líder e se pôr à frente, meu Pai, das mais complexas situações que ele ia enfrentar. Independente, meu Pai, do título, porque quando a gente vê ele amaldiçoar, a gente pensa que é algo grave, mas era uma postura que ele tinha que tomar naquele momento. Então, que saibamos, meu Deus, pensar com a razão
com o espírito de ousadia que o Senhor nos dê, meu Pai, independente do que vão pensar a nosso respeito, contanto que possamos cumprir com teu propósito, meu Deus, sem medo, sem temor, porque o Senhor tem nos dado espírito de ousadia, espírito de intrepidez, e que possamos continuar assim, meu Pai, na tua presença, que o Senhor venha guardar, meu Pai, a nossa família, que o Senhor venha visitar cada um deles, meu Pai, e acampar os teus anjos para guardar, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, e consolar cada um dos parentes de Andresa, meu Pai, porque cremos que aquela criança foi salva e foi feita a sua vontade, e a sua vontade nem sempre nos alegra, mas que o teu Espírito Consolador vai, console e conforte o coração de cada um deles. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar os teus servos, abençoar o teu povo, que a tua vontade venha se cumprir na vida de cada um deles. Que o Senhor venha, meu Pai, nos preparar cada vez mais para a sua vinda, cada vez mais, meu Pai, possamos agregar como na igreja primitiva, o número de salvos. Que o Senhor venha, meu Pai, sobre as nossas vidas e faça o teu querer. Que o Senhor venha abençoar a nossa saúde, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, acima de tudo. Que a nossa comunhão e a nossa intimidade contigo venha crescer. Que o Senhor venha nos dar ouvidos sensíveis, meu Pai, para fazer a sua vontade e que possamos matar cada vez mais a vontade da nossa carne. Que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor já determinou, meu Deus. E que o Senhor venha amarrar e repreender todas as armadilhas do diabo. Que os planos, meu Deus, de Satanás sejam frustrados de nossas vidas. Que o Senhor venha nos cercar com os teus anjos. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e não nos permitir, meu Pai, que venhamos cair nas ciladas de Satanás. Que possamos estar alerta. Meu Deus, faça a tua vontade, eu te peço, porque a tua vontade é perfeita e é agradável. Que o Senhor venha nos usar segundo a sua vontade e que onde o Senhor nos colocar, venhamos florescer e frutificar. Toma tudo e todos em tuas mãos. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só.